Olá, pessoal. Neste episódio do IBFcast, nós vamos conversar com o advogado Abelardo Pinto de Lemos Neto. Ele é sócio do Lemos Advocacia para Negócios, escritório corporativo, fundado em 1978. E nós vamos falar hoje sobre um tema que certamente está tirando o sono de muita gente, que é com relação à reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional, algo que já estava sendo pleiteado há cerca de 40 anos, né, que saiu, mas é o primeiro passo, né? Nós temos aí uma série de ações em decorrência dessa aprovação. Seria a regulamentação dessa reforma tributária. E é com muita alegria que eu estou recebendo no IBFcast o doutor Abelardo. Olha, é um prazer muito grande te receber aqui no IBFcast. A gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas com relação à reforma tributária e eu creio que vai ser uma oportunidade excepcional de a gente trazer a baila, né, para essas pessoas que estão acompanhando o IBFcast sobre um tema tão importante. Muito obrigado, viu, doutor Abelardo? Boa tarde, Milton. É um prazer estar aqui no IBFcast. Eu aqui não só como sócio do Lemos, mas também como vice-presidente jurídico do IBF. É uma honra poder participar. E o tema não deixa de ser o mais atual. Nós estamos vivenciando exatamente neste momento a tramitação no Congresso Nacional de um projeto de legislação complementar encaminhado pelo governo federal e que traz a regulamentação do que foi proposto através da emenda constitucional editada no ano passado. E, de fato, isso trará uma alteração no sistema jurídico tributário bastante relevante. E é importante que tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas se encontrem devidamente informadas sobre o que vai acontecer, muito embora ainda seja um projeto de lei, mas é um tema bastante recorrente. Doutor Abelardo, uma coisa que me chama muito a atenção, eu acho que muita gente que está acompanhando tem esse mesmo questionamento, quando você fala em tributo, a gente enfrenta algumas questões tributárias no país que são bastante delicadas. Eu vou dar um exemplo, né? Questão de bitributação. Aí as pessoas falam assim, mas como assim bitributação? Você tem rodovias concedidas e você paga pedágio para você circular por essas vias. Uhum. Aí as pessoas comentam o seguinte, mas espera aí, mas quando eu faço, por exemplo, na questão veicular, eu também pago um tributo por conta de utilizar as rodovias e tal. E nesse sentido, né, as pessoas, por exemplo, elas falam muito sobre bitributação, inclusive, sobre o ponto de vista de compra, aquisição de produtos. O senhor acredita que dentro dessa linha, né, de reforma tributária, esse tipo de questão venha a desaparecer ou, de repente, será camuflado, vamos dizer assim? Bom, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, ela tende a diminuir essa percepção de que eu estou sendo tributado mais do que deveria, vamos colocar assim. Uhum. Eu acho que muitas vezes quando o particular reclama da bitributação, nós temos que recebê-la entre aspas. Há uma certa desinformação, porque não é porque eu recolho o IPVA todo ano que eu não deva pagar o pedágio quando eu passo pela rodovia. Cada tributo que é arrecadado, a gente tem que enxergar como um armário grande, onde exista
uma caixinha, e cada tributo desse é depositado numa caixinha para onde vai para uma destinação diferente. Todo e qualquer imposto, ele não tem uma destinação específica. O governo pode fazer o que quiser de aplicação. Ele não tem uma chancela, um carimbo. Já a tarifa do pedágio, ela é a contraprestação necessária da concessionária de serviço público para trazer melhorias para aquela rodovia. Sem isso, não teríamos concessão. Estaríamos ainda andando, ou deveríamos andar com carroças, porque as estradas estariam daquela forma, como você bem lembra quando transitávamos. Hoje, você vê uma Bandeirantes, você vê uma D. Pedro, você vê uma Anhanguera. O resultado da situação em que se encontra essas rodovias é pela concessão, necessariamente, e a contraprestação é onde ela tira a receita, é pela tarifa dos pedágios. Mas por que eu digo que isso deve diminuir? Porque essa reforma tributária adotou um princípio que ele estava na Constituição de 88, ele já existia, mas ele estava lá escondido. O que essa emenda constitucional fez de bom é trazer princípios constitucionais que já existiam, Sim. mas eles estavam escondidos, eles estavam subentendidos em outros princípios, e ele trouxe de forma explícita, ao dizer: essa reforma tributária privilegiará ou será regida pelos princípios da simplicidade, transparência. Ora, eu preciso dizer que a tributação num país tem que ser transparente? Não deveria. Por isso que ele era implícito. Mas passou a ser explícito, porque precisa dizer que ele tem que ser transparente. Agora, doutor, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas acho que uma coisa que chama muita atenção, aí partindo para a questão, por exemplo, dos estados, né, dos municípios e tal. Aquela briga que existe em relação, por exemplo, a ICMS, eu acho que você passa a ter uma equivalência, uma justiça, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar desse jeito, uma justiça tributária, né? Então, só finalizando a colocação para chegar nesse ponto, a justiça tributária passou também a ser um princípio explícito para esta reforma da Constituição, junto com a simplicidade e transparência que eu falei. A justiça tributária também passou a ser um princípio explícito, quando nem precisaríamos dizer que a tributação deveria ser justa, então, porque seria ilógico pensar que ela pudesse ser injusta. Mas por que eu digo que essa sensação de sermos tributados de forma indevida ela vai diminuir? Porque haverá uma simplificação de tributos. A quantidade de tributos que eu tenho hoje, ela não será a mesma que passaremos a ter. Então haverá uma redução, nós não teremos mais o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI, e teremos o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Nós vamos trocar aqui 6 por 3, vamos ter uma diminuição pela metade. Logo, a sensação de estar sendo tributado em demasia, ela tende a diminuir. Sim. Agora, a questão dos tributos e da justiça tributária, a partir do momento em que isso, a justiça tributária passa a ser eleita como um princípio constitucional explícito, toda tributação que vier a ser adotada e que de alguma forma não transparecer ou na prática não se mostrar condizente com a justiça tributária, será tido como inconstitucional. Então, o particular, o contribuinte, poderá ir discutir em juízo uma eventual situação. Esses princípios a que me refiro, eles são, como eles estão na Constituição, eles são uma diretriz para o legislador complementar, que são os deputados, os senadores,
que irão editar a legislação complementar, que ela sim irá instituir os novos tributos, as novas regras, como que a coisa vai funcionar daqui para frente. Esse projeto de lei, encaminhado pelo governo federal para o Congresso, ele tem cerca de 500 artigos. Você vai me perguntar, bom, mas que simplicidade é essa de 500 artigos? Realmente é muito complicado. Mas se você considerar, por exemplo, que no âmbito do ICMS, cada estado tem a sua legislação hoje, e o estado de São Paulo tem um regulamento de ICMS de cerca de 1.000 artigos, com mais uns 20 anexos, cada um com os seus artigos, e você multiplicar pelo número de estados que temos hoje... É muito mais. 500 artigos não é tanta coisa hoje em dia, não é? E se você adicionar a legislação municipal, cada município tendo a sua legislação, você vê o que Alfredo Augusto Becker chamava de manicômio tributário, já lá em 1966. Isso é uma loucura. Ninguém consegue ter uma razoabilidade em termos de administração da questão tributária, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, administrando ou tendo que conhecer esse sem número de disposições. Então, a tendência é que a reforma seja mais justa, porque agora ela tem uma obrigação constitucional de ser justa, tributariamente falando, e a redução e a simplificação possivelmente tornará a tributação até de uma forma perceptível pelas pessoas como mais justa. Essa é a expectativa que eu tenho. Doutora Abelardo, quando a gente fala sobre setores, o que tem se discutido muito, por exemplo, que existem, na gestão atual, na administração desses impostos, existe uma diferenciação, por exemplo, percentual sobre, por exemplo, o que é pago pela indústria, sim, o que é pago pelo comércio, o que é pago por serviços, né? E até então, pelo que eu sei, o setor de serviços paga um percentual menor sobre o sentido de que gera empregos e tudo mais, né? Mas a indústria sempre questionou muito, né, de se pagar um índice muito elevado e por conta de um processo de desindustrialização que já existe no país há algum tempo, a indústria ela passou por um processo que ela acabou tendo que reduzir o quadro de pessoal. Uhum. Mas já surge aquela velha história, né? Você não consegue agradar gregos e troianos, né? E aí já houve uma sinalização de que o setor de serviços vai aumentar o percentual, que a indústria vai reduzir. O que tem de verdade nisso daí, doutor? A primeira verdade que eu posso dizer é que nós, prestadores de serviços, pagaremos mais impostos. Isso é fato, né? Isso é um fato. Eu não quero entrar se isso é justo ou é injusto, porque eu entendo que o setor de serviços, ele, notadamente, os prestadores de serviços de profissão legalmente regulamentada, que é a grande maioria dos prestadores de serviço, médicos, contadores, advogados, economistas, agricultores, agrônomos, perdão, não é agricultores, agrônomos, todos esses profissionais que têm uma profissão, que existe uma regulamentação em lei, hoje temos profissionais de educação física, músicos, sim, todos esses. A legislação anterior à Constituição de 88 dizia que, pela peculiaridade dos serviços na forma como são prestados,
quando o serviço se confunde com a própria pessoa do prestador. Então, o serviço advocatício, ele é prestado pelo advogado. Então, ele se confunde com a figura do advogado. É diferente de você comprar, por exemplo, um iogurte da Danone. Você não está comprando o Danone, o senhor Danone. Você está comprando um produto da empresa Danone. Se você toma os serviços do Lemos e Associados, você vai receber o serviço do advogado tal. Não é? Então, o serviço é personalíssimo. É por isso que ele precisa ser tributado de forma diferente. E ele o era. Essa legislação assegurava que, para fins de imposto sobre serviços, a tributação se dava mediante uma alíquota fixa anual. Pelo número ou se ele sendo autônomo, uma alíquota fixa para ele, sendo uma sociedade de profissionais, uma alíquota multiplicada pelo número de profissionais habilitados ao exercício da profissão, de engenheiro, de agrônomo, de arquiteto, que exerciam naquela pessoa jurídica. Então essa era a tributação que existia para o prestador de serviço. A partir de agora, todos serão tributados de forma igual pelo IBS, pelo CBS e pelo imposto seletivo. O imposto seletivo não é tanto problema porque o prestador de serviço não estaria enquadrado, mas estaria pelo IBS e pela CBS. E o grande problema é que um outro princípio, uma outra técnica que passa a ser aplicável a essa reforma tributária é não ser cumulativo. É o princípio da neutralidade, ou seja, quem vai arcar com a carga tributária é o consumidor final. Então, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de mercadorias ou de serviços vão ter o direito de se creditar de todo o imposto cobrado nas operações anteriores, até que esse imposto todo, essa carga tributária toda, recaia na pessoa física de quem está adquirindo, na última linha, aquele serviço ou aquele bem. Só que o setor de serviços, o maior insumo, o que nós mais temos como pesado no nosso custo é a mão de obra. E a mão de obra não tem tributação de IBS, não terá tributação de IBS e CBS. Então não teremos créditos a serem descontados. Então, isso para nós, esse custo, mão de obra, vai ser algo que os prestadores de serviço terão que assumir as suas custas, sem ter o direito de utilizar um crédito dos tributos que incidiram anteriormente para fazer frente àquilo que ele tem que pagar. As indústrias, diferentes. Então, por exemplo, uma indústria que tenha produza embalagens, ela tem que comprar como insumo o papelão, os rolos e tudo mais. Todo o tributo que incidiu nessa aquisição, ele lança crédito dele. E a hora que ele for vender a embalagem, para se apurar se ele deve pagar um imposto ou não, ele vai calcular o imposto que incide sobre essa operação, mas ele vai descontar o crédito que ele tem. O setor de serviços não terá isso. Por isso que nós teremos um aumento real de tributação. Argumentam os idealizadores da reforma tributária que isso vem dentro de um campo de justiça, porque os prestadores estariam pagando menos do que deveriam. De novo, sem entrar nesse embate, eu penso que os prestadores de serviço pagavam de forma adequada ao exercício da sua atividade. Mas entendo que o setor de serviços também tem que contribuir com a sua parcela de contribuição no sentido de termos um sistema tributário mais inteligente e mais justo, não é?
Então, se essa é a parcela de termos um aumento, eu entendo que o setor de serviços deve participar. Gente, nós estamos praticamente encerrando esse episódio do IBFcast, né, sobre reforma tributária, mas são tantas questões, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora também tem tantas dúvidas, que fica o convite para o doutor Abelardo, né, voltar, né, no IBFcast para trazer, por que eu falo isso, gente? Porque vai demandar algum tempo para mudança, para alteração, e que faça valer essa reforma tributária, que são as regulamentações. Então vai ser um período, por exemplo, que você vai ter que conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo, né? Até que no final você tenha aquele objetivo final. E aí, muita coisa vai mudar e a gente precisa manter você atualizado. Então fica o convite, doutor Abelardo, para o senhor, sempre que possível, caso não possa, né, indique, se possível, alguém do escritório para trazer essas informações que são extremamente importantes para quem acompanha o IBFcast. Fica o convite. O prazer é meu, e eu queria só colocar um último detalhe bem rápido. Na legislação complementar, que é algo que temos que refletir bastante. Os planos de saúde não serão geradores de créditos para as empresas. Isso está expresso na legislação complementar, no projeto de legislação complementar que foi enviado ao Congresso. Se isso acontecer, não é mais interessante para as empresas, para as pessoas jurídicas, fornecerem planos de saúde para os funcionários. Porque se ele não dá crédito, o que a empresa ganha com isso, aumentando o seu custo em fornecer plano de saúde? Estranhamente, essa despesa não permitirá créditos. E isso vai trazer um problema muito grande. Por quê? Porque as empresas cancelarão seus planos e vai sobrecarregar o SUS. Então, daí a importância da sociedade acompanhar muito de perto a evolução desses projetos e esperar que a reflexão seja pelo lado, o lado mais a favor da sociedade. Gente, o IBFcast, ele tem a chancela, né, do IBF Campinas Interior Paulista, né? Você que não conhece o IBF, é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E o objetivo, né, de trazer esse conteúdo para você, que é o IBFcast, é justamente no sentido de que você tenha uma gama de assuntos, né, de entrevistados que tragam informações que realmente são importantes para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, até o próximo episódio.